Estamos provavelmente testemunhando a maior reforma da história da União Europeia, pois novos tempos geopolíticos exigem novas decisões. Mesmo assim, muitos se surpreenderam com as amplas mudanças anunciadas por Ursula von der Leyen e Manfred Weber, líder do Partido Popular Europeu, nos últimos dias. Pela primeira vez, fala-se tão abertamente sobre abolir o princípio da unanimidade e retirar sistematicamente a influência de determinados Estados-membros quando eles bloqueiam todo o processo de decisão. O objetivo está claramente formulado: acabar com processos de decisão eternos em questões centrais, com vetos de Estados individuais para obter vantagens próprias. É o fim de uma união vista como tigre de papel. No lugar deve surgir uma Europa capaz de agir, mesmo sem consenso total. O pano de fundo é a tensa situação geopolítica. Os Estados Unidos adotam uma política externa cada vez mais imprevisível e a segurança europeia está sob pressão. E, ao mesmo tempo, a UE precisa de decisões rápidas sobre sanções, sobre a Ucrânia e a Groenlândia, e sobre seu próprio rearmamento. Nesse contexto, destaca-se a atenção para a Hungria e a Eslováquia, que costumam bloquear processos e atrasar debates, e futuramente, possivelmente, a Tchequia. Ainda não está claro até que ponto o novo governo implementará seu programa eleitoral. Por isso, a União Europeia precisa estar pronta para enfrentar crises prolongadas em períodos de incerteza geopolítica. Com isso, mudanças políticas súbitas em alguns Estados-membros não minarão mais a unidade. Pois o direito de veto, que antes era pensado como um instrumento de proteção para os Estados menores, hoje é cada vez mais visto como uma porta de entrada para a chantagem política. Agora discute-se uma reforma tão ampla que pode mudar todo o sistema de votação e a estrutura de poder da UE, podendo isolar ou excluir certos Estados. Além disso, outras mudanças são necessárias na União. Por isso, é hora de analisarmos esse tema com mais atenção. Como a UE mudou com as rodadas de ampliação das últimas décadas? Como ela acabou ficando tão dependente do princípio da unanimidade? E como esse princípio deve ser abolido agora? Por que Hungria e Eslováquia estão sob tanta pressão? E que reformas tornarão a UE tão poderosa quanto Estados Unidos e China? Vamos analisar essas questões no vídeo de hoje. Aproveite! O problema é que a União ainda segue presa aos antigos processos decisórios e as reformas foram adiadas por muito tempo. No início, ela também não começou como um projeto de poder político, mas sim como uma comunidade econômica modesta. Na década de 1950, era composta por apenas 6 países. As decisões podiam ser tomadas de forma relativamente fácil e unânime, porque os interesses geralmente eram muito parecidos. Os membros eram próximos, tinham sistemas políticos parecidos e buscavam estabilidade econômica após a Segunda Guerra sob liderança dos Estados Unidos. Mas a cada rodada de ampliação, esse equilíbrio mudava. De 6 países passaram a ser 12, de 12 passaram a 15. E no mais tardar, com a grande ampliação para o leste em 2004, ficou claro que a UE não era mais uma pequena comunidade econômica, mas sim uma união de estados extremamente heterogênea, que agora, como união, não regulava mais apenas questões alfandegárias ou subsídios agrícolas, mas começava a coordenar política externa, segurança, moeda e expansão. Pelo menos desde os tratados de Maastricht e Lisboa, a UE também passou a ter ambições geopolíticas, mas em muitos aspectos manteve as antigas regras de decisão. Isso levou a uma contradição estrutural. Cada vez mais membros com cada vez mais interesses diferentes, mas ainda assim o princípio de que, em questões centrais, todos devem concordar ou qualquer um pode bloquear tudo. O que talvez funcionasse com 6 estados tornou-se um risco permanente com os atuais 27. Pois há pequenos estados com um poder desproporcionalmente grande, independentemente de agirem de forma construtiva ou de explorarem conscientemente o sistema. Especialmente 2 estados têm estado em foco há anos. Um deles é a Hungria. Sob Viktor Orbán, Budapeste usou repetidamente o direito de veto como um instrumento estratégico, seja em sanções contra a Rússia, em ajuda financeira para a Ucrânia ou em declarações conjuntas de política externa. Esses bloqueios geralmente só cessaram quando a Hungria obteve concessões financeiras ou compromissos políticos em outras áreas. Enquanto isso, os fundos da UE muitas vezes não chegam ao destino correto. A Eslováquia, sob Fico, adota postura similar à UE, mas em relação à Ucrânia e segurança, Bratislava se opõe cada vez mais. Tornaram-se um tipo de cavalo de Troia. Com isso, atores externos como Trump ou Putin ganham mais poder. A UE fica vulnerável e cada vez mais em perigo. Mas você também está em perigo agora, e até pessoalmente. Seus dados estão acessíveis na internet. Corretores de dados coletam fotos, mensagens e buscas online em toda a rede. Eles vendem esses dados para empresas sérias e golpistas que depois incomodam com ligações, SMS e e-mails. É aí que o Incogni pode ajudar. Não controlamos para quem nossos dados são vendidos, mas os corretores de dados são obrigados por lei a apagá-los quando solicitado.
O problema é que há milhares deles e as empresas tornam o processo de solicitação propositalmente complicado. Poucas pessoas se preocupam em apagar seus dados, o que é um grande problema. Porém, a Incogni resolve essa questão. Ela assume a tarefa de limpar os dados junto aos corretores de dados e enviar os pedidos de exclusão para nos proteger contra tentativas de fraude. Vocês simplesmente se cadastram na Incogni, autorizam eles a fazerem os pedidos de exclusão em seu nome e acompanham de forma prática, em um painel intuitivo, como seus dados vão desaparecendo da internet aos poucos. Sem esse serviço, seria quase impossível para uma pessoa comum lidar sozinha com pedidos de exclusão e se proteger de fraudes, levando anos. Com o novo recurso de remoções personalizadas, é possível remover sites individuais onde seus dados aparecem publicamente, mesmo que não sejam corretores de dados tradicionais. Vocês pesquisam seu nome no Google, acham um resultado com dados sensíveis e só colocam o link no Incogni. Especialistas em privacidade avaliam o caso e fazem a exclusão manualmente. E isso quantas vezes quiserem. Proteja sua privacidade e ganhe 60% de desconto no Incogni por tempo limitado com o código Hidden Camp com garantia de devolução em 30 dias. Pode-se dizer que isso deve ser só um desaparecimento temporário. Também não se sabe se Orbán seguirá no cargo após as eleições de abril. Por outro lado, surgem novos riscos, como o novo governo na Tchequia, que também segue uma linha nacionalista. Responsáveis da UE defendem um sistema funcional duradouro, que não restrinja a atuação da União Europeia, mesmo com mudanças repentinas de governo. E o fato de que, justamente agora, esse processo de reforma esteja ganhando tanto movimento se deve provavelmente também à nova situação geopolítica. Pois, nos grandes centros de poder do mundo, os processos de decisão funcionam de maneira fundamentalmente diferente. Nos Estados Unidos, Trump age de modo cada vez mais autoritário, recorrendo a decretos presidenciais em casos como Venezuela e tarifas, contornando o parlamento. Na Rússia e na China, os últimos processos democráticos reais ocorreram há décadas. Por isso, a União Europeia segue como o maior contraponto democrático e deve continuar assim. Está claro que o princípio da unanimidade precisa ser mudado urgentemente. Porque enquanto outras grandes potências podem reagir rapidamente, a Europa muitas vezes precisa negociar durante meses e no final frequentemente fracassa por causa de um único não. Diante de crises crescentes, a lentidão é vista como desvantagem estratégica. Podemos presenciar a maior reforma da história da UE. Um ponto central é o afastamento da exigência de unanimidade. Em mais áreas políticas, decisões serão tomadas por maiorias qualificadas. O percentual exato ainda está em debate. Alguns modelos podem exigir maioria de 2/3 ou 3/4. Agora, não é preciso consenso de todos os países, basta que a maioria dos Estados-membros e da população da UE concorde. Esse modelo deve ser implementado primeiro em política externa, sanções e segurança, pois nesses campos os bloqueios têm consequências mais graves. Ligado a isso está também o conceito do chamado Europa dos dispostos. A ideia por trás disso é diferenciar claramente entre os países que estão dispostos a uma cooperação mais estreita e aqueles que conscientemente se recusam. Estados-membros poderiam progredir em áreas sensíveis sem serem bloqueados. Formalmente, todos ainda fariam parte da União Europeia. Na prática, o centro das decisões mudaria bastante e grupos diferentes na União poderiam ganhar mais destaque e se unir em alguns processos decisórios. Exemplos de formatos incluem o Triângulo de Weimar, o Conselho Nórdico e o Grupo de Visegrado. Já vemos isso no espaço Schengen e na zona do euro, onde nem todos participam. Manfred Weber explicou: quem quiser participa, quem quiser se junta. Assim, Viktor Orbán na Hungria e Robert Fico na Eslováquia não poderão mais fazer a UE de refém e terão que explicar por que agora estão isolados. Também é bastante abrangente a proposta de reestruturação institucional no topo da UE. Está sendo discutida aqui a fusão dos cargos de presidente da Comissão e de presidente do Conselho em um único presidente europeu forte. Essa pessoa teria então um papel de liderança muito mais claro, tanto internamente quanto externamente, e poderia concentrar e acelerar os processos de decisão. O objetivo é substituir estruturas de poder fragmentadas por responsabilidade política clara. Um representante europeu poderia negociar de igual para igual com Trump, Putin ou Schiffer, além de centralizar mais a política externa e de segurança. Emmanuel Macron defende há anos uma autonomia estratégica para a Europa, o que inclui a criação de uma verdadeira estrutura de defesa europeia. Concretamente, trata-se de um exército europeu conjunto, que não seria mais composto apenas por unidades nacionais coordenadas de forma solta, mas que teria suas próprias estruturas de comando e capacidades operacionais. Fala-se também em fortalecer o serviço de inteligência conjunto. Em tempos de guerra híbrida, ataques cibernéticos e operações de influência, a fragmentação aumenta os riscos de segurança. O debate mais delicado é sobre um escudo nuclear europeu, diante da crescente incerteza quanto à proteção dos Estados Unidos a longo prazo.
A França, única potência nuclear da União Europeia, já propôs integrar sua dissuasão nuclear a uma futura arquitetura de segurança europeia. Essas propostas têm em comum a exigência de decisões rápidas e confiáveis. Exército da UE, Serviço Secreto Conjunto ou escudo nuclear não funcionam se Estados-membros ainda puderem bloquear tudo. Essas ideias de política de segurança estão ligadas à reforma dos processos decisórios. Estamos no começo de um grande processo de reforma na Europa, que, no entanto, poderia fazer com que a UE se tornasse, a longo prazo, um bloco de poder no mesmo nível das outras grandes potências. Mas o que vocês acham dessas propostas? A UE deveria acabar com o princípio da unanimidade? Ou talvez vocês tenham outras ideias de reforma? Escrevam aí nos comentários. Cuidem agora mesmo para que seus dados pessoais desapareçam da internet e deem uma olhada no Incogni. Lá, por tempo limitado, vocês têm 60% de desconto com meu código Hidden Camel e garantia de devolução em 30 dias. Para quem quer saber por que a União Europeia pode ter um novo membro em breve, recomendo este vídeo. Divirtam-se e até a próxima. Tchau!